Olá, tudo bem? Seguindo aqui na nossa maratona de comentários ao CPC de 2015, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a prática eletrônica de atos processuais. E aí a gente vai analisar uma série de artigos, desde o artigo 193 até o 199 do CPC. Mas antes de falar sobre eles, aquele convite de sempre para você deixar aqui o seu like, o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, espalhar esse vídeo por aí, trazer mais gente para curtir esse canal, porque quanto mais gente nós tivermos aqui, melhor, né, para todos nós, para que a gente possa inclusive manter esse canal sempre atuante. Então eu conto com a tua ajuda nesse sentido. Para falar sobre esses artigos, são regras todas muito específicas que dizem respeito ao processo eletrônico, à prática de atos processuais pela via eletrônica, né? Não tem assim essas regras aqui, por isso até que elas vão ser analisadas todas nesse mesmo vídeo. Não tem grandes impactos pragmáticos para o processo, embora sejam regras bastante importantes aqui, porque regulamentam de forma geral a utilização dos sistemas eletrônicos pelos tribunais no Brasil. Ok? Então vamos lá. O artigo 193 disciplina que os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. O parágrafo único disciplina que o disposto nesta seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Essa regra geral aqui, né, é para inclusive prever na legislação, no Código de Processo Civil, a possibilidade de que os tribunais utilizem-se de sistemas eletrônicos para a prática de atos processuais, o que tem sido bastante importante, né, e nos últimos anos aí tomou conta dos tribunais brasileiros, facilitou muito a vida. Obviamente que há alguns problemas em decorrência da utilização do meio eletrônico, mas em geral e no mais das vezes, o uso de sistemas eletrônicos significou um avanço muito importante e saudável, né, para a prestação dos serviços jurisdicionais pelo Poder Judiciário. E o grande exemplo que nós temos do quanto esse avanço foi importante foi na pandemia da Covid-19, naquele ano fatídico de 2020, você deve lembrar muito bem que tudo fechou, as pessoas não podiam sair de casa por algum tempo, né, não podia haver aglomeração e a circulação de pessoas foi bastante restringida. Se os autos dos processos ainda fossem, em sua maioria, em papel, o Poder Judiciário teria problemas imensos, né, para a continuidade dos seus serviços. Como a maioria dos processos já estava tramitando pela via eletrônica, o serviço não parou, né? Não houve aí uma grande dificuldade de se implantar, por exemplo, um sistema de home office em todos os tribunais e os processos continuaram andando. Então, esse avanço nosso, né, para a prática eletrônica de atos processuais foi um avanço bastante importante. Vamos ao artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, isso aqui é bastante importante, inclusive importante, mas tem alguns sistemas por aí que não conferem efetiva publicidade dos atos processuais, né? São sistemas que, se uma pessoa que não seja advogado, por exemplo, né, ou que não seja parte, não tenha uma chave de acesso, quiser acessar determinados sistemas, vai até conseguir, mas não vai ter acesso à íntegra dos atos processuais, vai ter acesso, às vezes, no máximo, a movimentações processuais e a decisões, quando, na verdade, se deveria franquear o acesso público, né, a esses sistemas. E aí isso gera, inclusive, uma dificuldade de manutenção desses sistemas, de manter tráfego desses sistemas, enfim, mas a regra é que se deve garantir a publicidade dos atos processuais praticados também na via eletrônica. Além disso, né, respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade
independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Essas regras aqui, elas são voltadas ao Poder Judiciário no sentido de, quando ele for instituir os seus sistemas de processo eletrônico, ele precisa levar em consideração todas essas exigências estabelecidas aqui no artigo 194, garantindo publicidade, garantindo acesso, garantindo que esses sistemas sejam interoperáveis, ou seja, que eles se comuniquem, né? Porque nós temos aí tribunais que utilizam sistemas de processo eletrônico diferentes, né? Então, o Tribunal de Justiça utiliza um sistema, mas o STJ utiliza outro, e aí tem que haver uma comunicação entre os sistemas do Tribunal de Justiça e do STJ, porque eventualmente vai sair recurso aqui do Tribunal de Justiça e chegar esse recurso no STJ, e há a necessidade de que eles se comuniquem justamente para garantir o acesso a essas instâncias judiciais. Além disso, artigo 195, o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Tudo isso aqui para garantir, né, que a confiabilidade desses sistemas eletrônicos utilizados pelos tribunais. Artigo 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, mais uma vez, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Aqui são as competências administrativas, tanto do CNJ quanto dos tribunais, de regular a utilização desses sistemas eletrônicos ou de qualquer inovação tecnológica que seja incorporada, né, na prestação dos serviços jurisdicionais. A gente tem visto aí, mais atualmente, né, uma discussão bastante importante a respeito da inteligência artificial, de sistemas de inteligência artificial que os tribunais têm desenvolvido, e tudo isso precisa ser regulamentado, né, pelo CNJ e pelos tribunais para garantia de que esses sistemas serão desenvolvidos adequadamente e depois operacionalizados também de forma adequada em respeito às normas gerais do CPC e da Constituição. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Então aqui, impondo mais um dever aos tribunais de dar publicidade a respeito dos seus sistemas de automação, justamente para que se possa, inclusive, fazer controle, né, desses sistemas, do desenvolvimento desses sistemas e da utilização adequada desses sistemas. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico de sistema ou de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput, parágrafo 1º. Aqui, essa justa causa é para que a parte tenha, por exemplo, devolvido um prazo que eventualmente ela tenha perdido em razão de ter havido um problema técnico no sistema. É bastante comum que a gente veja por aí, né, os tribunais prorrogando prazos em razão de falhas técnicas, né? Isso acontece naturalmente, não há grandes problemas com relação a isso. O tribunal precisa apenas comunicar sempre que houver esse tipo de falha técnica e, se for o caso, né, considerar a existência de justa causa para prorrogação dos prazos processuais que eventualmente não tenham sido praticados em razão dessas falhas. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Também aqui uma preocupação com a publicidade e com o acesso, né? Então,
Ainda que hoje em dia pouquíssimas pessoas frequentem os fóruns, né, as sedes dos tribunais, porque boa parte dos atos são praticadas de forma praticada de forma remota, ainda assim, né, se a pessoa estiver na sede do Poder Judiciário e quiser ter acesso, o Poder Judiciário tem que franquear esse acesso aqui e disponibilizar equipamentos de computação para que as pessoas possam acessar essas informações. Aqui tanto advogados quanto qualquer pessoa que vá buscar o atendimento no Poder Judiciário. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Ou seja, eu preciso fazer o protocolo de uma determinada petição, vou ao fórum, o sistema é eletrônico, o fórum tem que disponibilizar lá um equipamento para mim, permitindo que eu possa então fazer o protocolo daquela minha petição, né, pela via eletrônica. Se não houver esse equipamento, então eu vou poder fazer a prática desse ato de forma física, ou seja, eu vou poder entregar a minha petição no balcão da serventia judicial, ela vai ter que receber e fazer então ela mesma a juntada daquela petição aos autos do processo, em razão de não haver equipamento disponível para que eu pudesse fazer a prática daquele ato processual. Obviamente que isso vai acontecer em situações excepcionais, porque hoje a imensa maioria das pessoas tem um equipamento, um celular, um tablet, um computador e vai conseguir fazer isso sem a necessidade de utilizar o equipamento disponibilizado pelo Poder Judiciário. Mas apesar disso, o Poder Judiciário tem que manter esse equipamento e, se não tiver, tem que franquear a prática do ato físico, né? E depois juntar essa petição, ou seja lá o que for, aos autos do processo eletrônico. E para finalizar, o artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Aqui é uma regra de acessibilidade, né? Quer dizer, então o uso de sistemas eletrônicos não pode implicar uma falta de acessibilidade de pessoas com deficiência, por exemplo. Então os tribunais têm que garantir que as suas páginas e os seus sistemas sejam acessíveis a pessoas com deficiência, né? Justamente porque esse conceito de acessibilidade das pessoas com deficiência é também uma decorrência do conceito de acesso à justiça, e o acesso à justiça, nós sabemos, é um direito fundamental. Ok? Era isso o que nós tínhamos para tratar a respeito da prática eletrônica dos atos processuais. Nós ficamos por aqui e no próximo vídeo a gente volta para continuar falando sobre atos processuais e especificamente sobre os atos das partes. Até mais!